sugestões também apresentadas. Bom, havendo o quórum da Comissão Especial de Inquérito que investiga as irregularidades na SMT, nós declaramos aberto a presente reunião. Eu ainda não estou de posse da última ata, mas assim que a nossa assessoria estiver disponível, passar para a gente aqui para depois a gente apreciar a ata da última reunião. Mas antes disso, hoje nós marcamos a reunião para, na verdade, a gente fazer aqui a apreciação da última fase, né, do relatório produzido por essa Comissão Especial de Inquérito. Só para assim, registrar, nós já votamos o relatório, que foi um relatório parcial, mas um relatório de temas de forma definitiva, que foi a questão dos fotossensores e dos cavaletes. E hoje nós estamos fazendo uma apreciação já dos controladores, né, que são aqueles equipamentos que cuidam aí do sincronismo, que cuidam que fazem o controle efetivamente dos sinaleiros. E nós temos mais também um outro ponto que nós, assim que a documentação ela foi parcial, chegou mais uma documentação agora, ainda essa última semana, que foi a dos sinaleiros propriamente dito. E nós entendemos, então, que no caso dos sinaleiros, nós vamos, efetivamente, no caso dos sinaleiros, nós vamos fazer uma representação, né? Nós já estamos fazendo, assim, colhendo material, deu para fazer, inclusive, uma comparação, eu até, depois aqui eu vou apresentar aqui o relatório aqui das comparações com várias cidades pelo país afora, ou de própria licitação aqui, que prova, efetivamente, que nós tivemos uma situação de superfaturamento também. Mas esse caso nós vamos fazer em forma de representação, né? Porque não foi por culpa dessa comissão. Infelizmente, a Prefeitura demorou bastante para entregar esse material e, efetivamente, não foi possível... você tem a ata da última reunião? Eu precisava do relatório também, só daquele relatório dos sinaleiros, só dos sinaleiros, que é das cidades. O que nós já fizemos? Traz para mim. Aquele que eu fiz, você escreveu lá. Tá bom. Então, nós vamos passar aqui a palavra para o vereador delegado Eduardo Prado, que fez seu relatório final, que já foi distribuído, inclusive, aos nobres pares, né, ainda hoje de manhã. Eu penso que, efetivamente, ele vai fazer aqui um resumo, né, desse relatório e, posteriormente, a gente abre para a discussão dos novos pares para que a gente possa fazer aí apreciação ou emendas ou que forem, ou qualquer alteração, qualquer sugestão que for feita aqui pelos novos pares. Então, vamos passar a palavra ao nosso relator, né, o vereador Eduardo Prado, para que ele possa fazer aí, efetivamente, a sua apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde aos membros da CEIR, boa tarde à imprensa, aos assessores em geral. O relatório da Dataprom está em 72 páginas e eu fiz um resumo aqui, tentei resumir o máximo, até por causa da celeridade da imprensa e dos demais assessores. E vou resumir aqui o que a gente apurou na questão da Dataprom. Já tem também uma propositura aqui de algumas sugestões ali para a gente encaminhar para a SMT de melhorias. Enfim, os vereadores também podem fazer essas sugestões posteriormente e dizer que o relatório final é justamente a concatenação de todos os 3 relatórios, né, o primeiro dos cavaletes, o segundo que já foi apresentado e o terceiro da Dataprom, o segundo da EIT da Trana e o terceiro da Dataprom. Esse da Dataprom eu resumi da seguinte forma aqui o que consta no relatório final. Inicialmente, o que chamou a atenção da CE é o longo período em que a Dataprom explora o serviço de controle de tráfego em Goiânia,
tendo em vista que o primeiro contrato foi assinado em 97 e permanece até hoje. Essa empresa, assim como no caso da Trana, mantém relação contratual de mais de 20 anos com a SMT. Processo licitatório, observamos que a vencedora do certame, lá em 1997, foi a CSP Controle e Automação, com a proposta de R$ 110 mil, o que não chegou a ser consumado, porque essa empresa, depois de 13 dias do resultado divulgado, desistiu do certame, argumentando que não tinha aparelhos e problemas com os fornecedores. 14 de agosto de 97, entra a Trana, segundo colocado, que permanece até hoje. Estou comandando a questão dos sincronizadores aqui na cidade de Goiânia. Após a publicação do edital, a empresa Pró-Sinalização, aí vem uma grande questão que o fato maior que a abertura do protocolo, essa empresa Pró-Sinalização Viária que perdeu, ela impetrou o mandado de segurança, onde ela questiona, dentre outros itens, a questão da abertura do protocolo de comunicação, que era uma das exigências do edital. E a SMT, na época, apresentando resposta ao Poder Judiciário, a primeira vara da Fazenda Pública, disse de forma categórica a SMT o seguinte, que a Superintendência Municipal de Trânsito pretende, no futuro, implantar uma central de interligação de todos os equipamentos, inclusive equipamentos fornecidos pelos fabricantes de diferentes marcas. Ou seja, ela defendeu a questão da abertura dos protocolos de comunicação, a própria SMT, o que, segundo a SMT, não foi feito até hoje e, segundo a empresa Datapron, já foi realizado. Naquela ocasião, o então secretário Guilherme Freitas Souza, superintendente da época, e o senhor Josias Clemente da Silva, presidente da Comissão de Licitação, eles disseram que era necessária a abertura do protocolo de interligação, até porque a Prefeitura havia o interesse de, no futuro, fazer essa central de interligação para implementar equipamentos de várias marcas, o que não foi feito até hoje. O Poder Judiciário, analisando esse mandado de segurança na época, afirmou que era lícito a questão da abertura do protocolo e não violava qualquer tipo de lei. Ou seja, deu como legal a exigência do edital. Depois a gente ouviu aqui nessa CEI o senhor Sérgio Amaral Cafuri. O seu Sérgio ele é doutor na área de tecnologia, funcionário da CDTEC. Ele disse de forma categórica aqui que nunca teve qualquer tipo de consulta da SMT em relação à CDTEC e que é possível, sim, com a abertura do protocolo, desenvolver o software por parte da Prefeitura de Goiânia. Inclusive, não havia necessidade de compra exclusivamente dessa empresa aqui, Datapron, o que mostra, logicamente, um contrato, ao meu ver, ilícito desde 1997. No dia 2 de março de 2007, a SMT atuou o processo administrativo da Diretoria de Trânsito que solicita a compra de controladores. Os documentos foram acostados, o edital de tomada de preço, e houve a sustentação da questão da inexigibilidade da licitação, justificando que os controladores da SMT não tinham como haver comunicação com qualquer outro tipo de software. E aí começa esse lenga-lenga da questão da justificativa técnica, que foi assinada pelo engenheiro Carlos Alberto de Miranda. Ele, entre outros pontos que ele alegou lá, ele afirma que assinou esse contrato de 202/2007 no valor de 926 mil. Ele defende que, na verdade, foi assinado pelo então secretário Paulo Afonso Sanches, de que não havia como abrir para outras empresas e não havia como ter uma nova licitação. Razão pela qual, até hoje, perdura esse contrato com essa empresa Datapron. O senhor Paulo Afonso Sanches, também conhecido como Coronel Sanches, no mesmo dia, no dia 18 de abril de 2007, ele assinou esse contrato 02 de 2007, no valor de R$ 926 mil. A partir desses contratos, o que acontece? Houve várias justificativas, sempre no mesmo sentido, dizendo que não havia como fazer outro tipo de concorrência, licitação, justamente porque os equipamentos só comunicavam com a Datapron e que não havia necessidade de licitação. Para vocês terem ideia, fiz aqui uma relação de valores. O valor inicial do contrato, esse primeiro contrato aqui, que foi feito em 1997, era no valor de R$ 110.090,
R$ Só que, ao longo do tempo, até a presente data, a Prefeitura já pagou mais de 11 milhões à Dataprom. 11 milhões de reais, sempre argumentando a inexigibilidade de licitação e justamente não havendo procedimento licitatório, justificando essa questão administrativa e técnica aí, que não há como comunicação. Sendo que a empresa Dataprom diz que o protocolo já estava aberto desde o começo, no seu site, e aqui a Prefeitura, de forma categórica, diz que nunca houve abertura de protocolo. Então, eu fiz aqui uma escala de valores desde 2002, e agora o total pago até 2017 perdura de R$ 11.116.769. Outro ponto interessante que nós observamos aqui, caros vereadores, é a questão que, quando, em 97, o controlador valia R$ 2.752, e agora, na época de 2007, né, quando foi feito esse contrato com inexigibilidade, ele passou para R$ 13.000. Uma diferença absurda, até porque, se você pegar o índice que teve de aumento, deu 437%. Né? E se você aplicar o índice de IGP-DI, que é o índice de reajuste utilizado pela Prefeitura de Goiânia anualmente, os preços chegariam no valor de R$ 6.740, ou seja, um sobrepreço absurdo. Né? Houve um abuso num valor que pagou aí no patamar de R$ 13.000, e se você jogar o índice que é usado pela Prefeitura, o valor final seria de R$ 6.740. Observando que o IPCA da época, senhor presidente e demais vereadores, ficou no patamar de 72,17% e o INPC 74,23%. E eles aplicaram um aumento de 437%, que, ao meu ver, é absurdo, de forma assim, escancarada e escandalosa. A questão de uma coisa também que nos chamou a atenção na SEI é a questão de pagamento de valores sem existência de contrato assinado. Estranhamente, a Dataprom, em 14 de março de 2014, ela apresenta um pedido para a AMT, para que efetuasse valores referentes aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2013. Só que eles não tinham contrato firmado nessa época. Até confessar essa prática criminosa, Lucas Quitão, no momento que eles apresentaram uma resposta, um documento à SEI, em que nós solicitávamos a relação de trabalho, os trabalhadores que trabalharam e o gasto com trabalhadores. Eles falaram que não tinha como apresentar nesse período de abril a novembro de 2013, porque não havia contrato. Não tinha contrato. Se não houve contrato, não há como provar que houve prestação de serviço. O valor total do que eles pediram foi de R$ 637.238, que eles falaram que prestaram serviço, apesar de não ter contrato. De forma muito, diria, suspeita, a Prefeitura divulga o termo de pagamento 08/2014, né, e a nota fiscal número 3138, em que eles pagam esse valor, e no depoimento dessa comissão, o ex-secretário José Geraldo Fagundes Freire disse o seguinte, que houve um corte de serviço no início da sua gestão, que a suspensão se deu por falta de pagamento, e por isso que ele autorizou o repasse. Ou seja, ele foi chantageado, em tese, ele pagou mesmo sabendo que não havia o contrato. Mas ele justifica da seguinte forma, que realizou o pagamento por achar que era justo, e que se baseou nas informações trazidas pelo engenheiro Carlos Alberto Miranda, que era o fiscal do contrato. Ou seja, o senhor engenheiro Carlos Alberto de Miranda, que vai ser indiciado por ato de improbidade também, juntamente com José Geraldo Fagundes Freire, disse que os fotossensores estavam funcionando, né, porque ele tinha essa certeza, porque não parou a onda verde, a sincronização em Goiânia, e por esse motivo era justo pagar, apesar da irregularidade confessada por ambos, que não havia contrato. Se não há contrato dentro da administração, nós temos o princípio da legalidade estrita. A administração só pode fazer aquilo que está estabelecido em lei, ou em contrato, lógico, o princípio da licitação pública. Se não havia contrato, não havia procedimento, não havia como pagar. E, de forma irregular, houve esse pagamento, que foi outro tópico que a gente deixou bem evidenciado aqui no relatório. A Dataprom confessou formalmente aqui para a presidência e para nós, falando que, quando a gente perguntou para eles aqui como eles prestaram o serviço e por que cobrar, eles disseram que não tinha como comprovar, porque não tinha contrato
dessa época, apesar de ter recebido. O senhor Alberto Maúde Abujamara informou que continuou prestando o serviço sem contrato porque tinha uma grande preocupação com o trânsito de Goiânia, uma vez que se desligasse geraria um caos. Só que esse espírito republicano dele, ele foi até uma pergunta que eu fiz para ele, não foi analisado em 2017, né, quando ele desligou o sincronismo aqui da cidade de Goiânia para forçar o prefeito Willis Rezende para pagar cerca de R$1 milhão que estava devendo para a sua empresa. Então, ele disse que, naquela ocasião, a situação era uma, agora a situação era outra. De qualquer forma, foi o que ele alegou aqui na SEI. Nas investigações desse processo, somente conseguimos ouvir o secretário José Geraldo, Paulo Afonso Sanches, porém, a inexigibilidade também foi assinada por Miguel Thiago e Patrícia Veras, que também responderão por ato de improbidade, porque assinaram de forma ilegal, ao meu ver, a questão da inexigibilidade dessa licitação. Dos atos de improbidade administrativa, né, que já estou caminhando para o fim aqui do relatório, a inexigibilidade foi forjada, ao meu ver, pois havia uma licitação prévia e abertura do protocolo de comunicação desde 97. Porém, os envolvidos nesse contrato optaram em desprezar essa obrigação e contratar a Dataprom de forma direta, sem o procedimento licitatório. Né, depreende-se do depoimento de Alberto Muad, que é o proprietário da Dataprom, que possui responsabilidade nessa situação absurda, visto que aceitou contratar por inexigibilidade, mesmo quando não existia. A empresa seguiu faturando suas notas e recebeu, durante esse período todo, R$11 milhões, né, mais de 11 milhões, na verdade, 11 milhões e alguma quantia, ao longo do tempo, e ainda aumentou os preços em mais de 50%, causando um prejuízo imenso ao erário. Também praticou, ao meu ver, ato de improbidade administrativa. O senhor Carlos Alberto foi o fiscal Carlos Alberto de Miranda, que é um engenheiro, foi o fiscal desse contrato, assinou todas as justificativas técnicas para a inexigibilidade, vereadores, além de integrar a equipe técnica da SMT, que em 1997 participou do procedimento licitatório, observando que naquela época a licitação era feita diretamente na SMT, diferente hoje que se faz na SEMAD. É preciso ressaltar que ele possuía uma estranha relação com a empresa Dataprom, uma vez que confessou perante esses vereadores que tinha prestado serviços diretamente à Dataprom, mesmo sendo servidor público, em outras cidades do nosso território, que deixou muito estranho como é que ele, sendo servidor público, prestou serviço de forma privada para uma empresa que prestava serviço para a Prefeitura de Goiânia. O caso de Carlos Alberto é bastante sensível, pois foi fiscal e funcionário da Dataprom ao mesmo tempo. O fato de ter prestado serviço a ela em outra cidade revela isso. Uma relação estranha que ele falou aqui perante a SEI. Sem dúvida nenhuma, todos deverão ser responsabilizados pela conduta descrita no caput do artigo 10 da Lei 8.429/92, que constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que causa perda patrimonial, desvio, apropriação e dilapidação dos bens ou das entidades referidas no artigo 1º. Ante o exposto, eu resumi aqui os atos de improbidade administrativa que foram cometidos por todos os servidores e vou elencar o nome e o porquê que eu estou sugerindo o indiciamento deles por ato de improbidade administrativa e também um crime contra as licitações, que é violar o edital e o contrato. Carlos Alberto de Miranda, engenheiro da SMT, foi o fiscal dos contratos e assinou as justificativas técnicas para o direcionamento para a empresa Dataprom. Ele assinou todas as justificativas para que não houvesse a licitação de forma técnica, dizendo que só poderia contratar diretamente com a Dataprom sem licitação, que era uma questão técnica, que os nossos os controladores não comunicavam com outro tipo de equipamento, né? O software não comunicava. Então, e ele participou da licitação, inclusive tinha conhecimento do edital, ou deveria ter, do edital que previa, das suas cláusulas, a questão da abertura, da comunicação. Miguel Thiago, ele exerceu a função de secretário municipal de trânsito 2009 a abril de 2012. Ele assinou na data de 26 de janeiro de 2009
contrato com a inexigibilidade de licitação com a empresa Datapron e também diversos aditivos que favoreceram a mesma empresa durante todo o período que esteve lá. Patrícia Pereira Veras, ex-secretária também daquela pasta, assinou dia 22 de abril de 2013 o termo de inexigibilidade, o qual favoreceu a empresa Datapron. José Geraldo Fagundes Freire exerceu a função de secretário municipal de trânsito também, em 31 de janeiro de 2014 a 3 de junho de 2015. Assinou, na data de 18 de fevereiro de 2014, termo de inexigibilidade e contratos, e também autorizou o pagamento de valores referentes a um período em que não existia contrato assinado com a Datapron, ou seja, não havia qualquer tipo de comprovação que essa empresa estava efetivamente prestando serviço aqui na nossa capital. O secretário Paulo Afonso Sanches exerceu a função de superintendente municipal de trânsito de transporte de 2005 a 2008, e ele responderá pelo ato de improbidade administrativa por assinar o contrato 006/2008 com a empresa Datapron, o qual decorreu também de inexigibilidade de licitação. Alberto Muad Abujamara, Simara Previde Olandoski, todos proprietários da Datapron, pelo fato de terem, de forma ilícita, praticado esses contratos aqui com a Prefeitura de Goiânia, ao meu ver, também deverão responder pelo ato de probidade. Também, no caso criminal, o Ministério Público deverá analisar a questão de violação à licitação, que é a lei de licitações também em contratos. Então, de forma resumida, esse foi o terceiro relatório, e junta com os outros dois, que serão encaminhados ao Ministério Público, à Polícia Civil do Estado de Goiás, para que tome as providências devidas. Aqui, por fim, senhor presidente, depois, não sei se é um momento oportuno, a questão das sugestões, né, apresentadas pelos membros para que melhore aí a SMT, enfim, depois não sei como que a gente procede dessa forma. Nós fizemos um trabalho também, inclusive vou pedir o relator aqui para fazer a leitura apenas dessas duas páginas aqui. Nós fizemos uma análise do impacto financeiro das irregularidades. Usando qual critério? Exatamente o que seria um valor, efetivamente, que seria o valor correto, e a diferença com o valor que foi pago. Então, vamos dar um exemplo. A Eliseu Cop reduziu o valor depois que nós, inclusive, levantamos a discussão sobre o problema do valor, mas o valor que o ano passado... então, a gente pegou esse valor por faixa como uma referência, que é bem diferente do valor que a Trana fazia até o ano passado. Para você ter uma ideia, a Trana estava fazendo a 2.600 e pouco o ano passado, né? E agora é 1.500 e pouco a faixa. Então pegando assim, coisas muito consistentes, não é de achômetro, não. De coisas... Aí o vereador aqui vai dar o resultado que nós pegamos em cada irregularidade aqui. Só essas duas páginas só. Cada contrato e cada item aqui é o total de prejuízo que essa SEI apresenta em relação aos fatos que nós narramos como ato de improbidade durante a investigação que foi formulada. Em relação à JBA comercial, que era em relação aos cavaletes, o prejuízo apurado de R$ 140.875. Trana EIT Fotossensores, aquela toda problemática para a imprensa recordar, contratação de fotossensores antigos, na verdade, da mesma família, enfim, toda aquela problemática de sublocação de equipamentos, prejuízo em relação à duplicidade de tributos que foi feito na tabela, na questão da tabela de preços, enfim, R$ 39.291.364. Datapron, controladores eletrônicos de tráfego, prejuízo ao erário de R$ 5.558.384,58. Total do prejuízo apurado, R$ 44.990.624,54.
prejuízos decorrentes da licitação de 2014 são componentes dos semáforos que a SMT encaminhou para essa SEI agora, nos últimos dias, e que, infelizmente, não teve como nós apurarmos de forma efetiva, mas nem por isso nós deixaremos de investigar, até porque nós vamos fazer uma representação com todos os membros após fazer um estudo pormenorizado dos documentos que foram encaminhados agora, porque a SEI tem um prazo para terminar agora, dia 13. Então, nós vamos fazer um estudo e todos os membros aqui vão encaminhar uma representação junto ao Ministério Público, assinado por todos nós. Mas aqui nós já fizemos a apuração do prejuízo, que ficou nesse patamar. Focus Brasil, Sinalização Viária Limitada. Prejuízo causado aqui no contrato com a Focus de R$ 1.595.000. WRM, Indústria e Comércio Limitada, EEP, R$ 1.766.770. Setas, Comunicação Visual e Serviços, R$ 2.643.000. Filgueira e Filgueira Limitada, R$ 99.020. Delta Way Sistemas de Trânsito e Tecnologia Limitada, prejuízo de R$ 1 milhão, né, o contrato com essa empresa, de R$ 1.750.000. Total do prejuízo dessa parte aqui, dessa segunda parte, R$ 7.853.790. E um prejuízo total do que nós apuramos, mais isso aqui que nós vamos encaminhar ao Ministério Público, o absurdo, né, que eu digo vexatório, vergonhoso prejuízo, né, ao erário, e eu, logicamente, que parabenizo a SEI, porque nós indicamos isso aqui, um prejuízo total de R$ 52.804.414,54. Repetindo, R$ 52.844.414,54. Então, eu, diante dessa situação toda, observando que nós conseguimos, de forma efetiva, reduzir o prejuízo já da questão dos fotossensores, dos fotossensores em relação a 6 milhões, de forma efetiva, que nós conseguimos, né, com o Eliseu Cop, diminuir os custos ao erário, eu acredito que, indicando esse prejuízo aqui de 52 milhões, eu acho que essa SEI sai vitoriosa, né, e eu, apresentando os relatórios finais para os nossos nobres pares, dizer que é isso que a sociedade espera de nós, vereadores, e principalmente dessa SEI que mostrou que aqui não acaba em pizza, né, que muitos duvidavam e diziam, inclusive, questionavam nós nas ruas de Goiânia. Toda SEI, toda CPI acaba em pizza. Então, nós dizemos para a imprensa e para a sociedade que esses vereadores que estão aqui têm responsabilidade com os eleitores e com a sociedade que nos colocou aqui nesse parlamento. Então, por isso que eu parabenizo e agradeço o apoio de cada vereador que está aqui, né? Não foi fácil, senhor presidente, o senhor sabe disso. Nós temos que, parlamento, sou membro da CCJ, relatório, atividade externa, enfim, não é fácil. Mas se eu não tivesse apoio desses vereadores e da equipe, né, da sua equipe, da equipe de todos nós, aqui nós não teríamos conseguido ter êxito nisso aqui. Então, o mérito é de todos nós, parabéns, eu fico agradecido e lisonjeado de participar dessa SEI e com certeza estaremos juntos em outras e a satisfação será a mesma. Muito obrigado, senhor presidente. Inclusive, eu quero até fazer um encaminhamento, porque esses dados constem como um anexo do relatório, certo? Como anexo. Acho que é importante, porque eu acho que isso dá uma clareza para a sociedade, eu acho, da importância desse trabalho, porque a gente espera, efetivamente, que seja apurado, assim, apurado pelo Ministério Público as implicações, não só de criminalizar as pessoas, os responsáveis, mas também que seja feito uma política no sentido de que seja buscado esse dinheiro de volta, que essas empresas que foram beneficiários, os agentes públicos, se responsabilizem financeiramente para devolver essa quantia para a Prefeitura de Goiânia. Eu vou passar a palavra aqui. Eu queria só fazer um encaminhamento, que a gente votasse primeiro o relatório, depois as possíveis sugestões, que eu tenho algumas aqui também, eu não sei se estão todas, pelo menos eu elenquei alguns, talvez já está tudo contemplado, e a gente possa depois votar sugestões finais, aquelas que... Como é que vai ficar a SMT, se continua como secretaria ou vai ser autarquia, essas questões que a gente meio que já abordou isso aqui, hoje poderia ser traduzido em sugestões concretas, né? Então, só essa
observação, que a gente pudesse, então, primeiro, fazer uma discussão especificamente do relatório que foi colocado. Depois a gente entraria nas sugestões. Pode ser assim? Então, o vereador Cabo Sena, primeiro com a palavra. Bom, boa tarde a todos, imprensa, assessoria, vereadores. Na verdade, doutor Eduardo Prado, o que eu ia dizer, o senhor tirou as palavras da minha boca. Toda SEI, toda CPI, se falam por aí que vira tudo pizza. Nós mostramos aqui, no primeiro momento, que nós economizamos aos cofres públicos, vereador Lucas Quitão, quase 6 milhões na primeira investigação. Isso foi demonstrado, por isso o contrato foi assinado. Portanto, eu quero aqui parabenizar todos os vereadores. Vereador Wellington Peixoto, Anderson Salles, doutor Eduardo Prado, vereador Elias Vaz, vereador Lucas Quitão, Isídio Alves, né? Todos os vereadores que... Cabo Sena. Imensamente, eu estou muito feliz por poder, vereador presidente Elias Vaz, por poder ter dado à sociedade um presente. Porque isso aqui é um presente. Se não tivesse vereadores aqui que têm compromisso verdadeiramente com o povo, isso aqui não aconteceria. De forma nenhuma. Hoje a corrupção está imperando no país. E esta comissão está mostrando o que verdadeiramente é preciso fazer. Então, quero parabenizar. Foram aqui indiciados, ou vão ser indiciados, 10 pessoas. 10 pessoas que efetivamente participaram. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que mostra para a sociedade a transparência e a clareza desta comissão. Quero parabenizar imensamente a todos e pedir a compreensão de todos que estão aqui neste momento. Muito obrigado. Encerro as minhas palavras agradecendo por fazer parte dessa comissão. Vereador Isídio. Estava de praxe falar, eu gostaria de agradecer a todos, meus colegas vereadores, e também aqui, eu gostaria, viu, Elias? Parabéns pela condução, pela lealdade, a lealdade com essa casa, que essa SEI é da Câmara Municipal de Goiânia, com a seriedade que você conduziu, os demais vereadores. Eu queria também fazer um elogio. Ex-vereador, pai do meu amigo Eduardo Prado. Hoje eu acho que ele está muito feliz e está muito orgulhoso do filho que tem, pelo relatório que você fez, viu, Eduardo? Parabéns. Há poucos, esse tempo que eu tenho vivido na Câmara Municipal, não vi ainda uma SEI com tanta intensidade e com tanto valor moral. Isso, para mim, é muito gratificante. E todos os vereadores aqui, né, meus amigos, meus irmãos, eu acho que a Câmara Municipal, hoje, ela dá um salto alto de qualidade, de confiança e de lealdade com o povo de Goiânia. Em meu nome, sou um cara muito feliz. E tenho certeza, Eduardo, seu pai estava ali, está dando um cochilãozinho. Mas ele levantou, então hoje ele deve estar muito feliz pelo filho que tem, pelo relatório que fez. Parabéns, muito obrigado, viu? Posso colocar? Bom, eu só queria aqui também assim registrar, vereador Isídio, assim, inclusive Vossa Excelência falava comigo isso, que foi importante, né, o trabalho coletivo dessa SEI. Essa SEI teve um propósito que unificou os membros, né, em nenhum momento aqui nós tivemos discrepância de atuação, propósito muito consistente, sério, em querer apurar a verdade acima de tudo. E a gente sabe que, às vezes uma pessoa destoa disso, a coisa não avança. Então, assim, houve uma unidade dessa comissão, o propósito dela, e eu acho que o resultado dela só foi possível por esse empenho, por essa unidade, por esse comprometimento de cada membro dessa SEI. Então, eu assim estou me sentindo privilegiado, né, lisonjeado de ter participado com cada um dessa comissão. Acho que todo mundo aqui deu sua contribuição, eu acho que mostrou claramente um comprometimento com a cidade.
Vamos colocar em votação, então? Então, vamos começar aqui pelo vereador Wellington Peixoto. Como voto, vereador Wellington Peixoto? Pela aprovação. Pela aprovação. Vereador Anderson Salles. Voto pela aprovação, parabenizar o relator por trazer um relatório bem profundo e Goiânia ter a transparência do que está acontecendo. Bom, o relator, só simbolicamente, que objetivamente vota, mas queria ouvir. Voto com o relatório. Aprovar. Vereador Cabo Sena. Também voto com o relatório e voto na transparência. Vereador Isídio. Olha, pela Câmara Municipal de Goiânia, pelo povo de Goiânia, pela aprovação. Vereador Lucas Quitão. Voto pela aprovação do relatório do delegado Eduardo, senhor presidente. E parabenizo também, tanto você na condução, quanto o nosso nobre relator, Obrigado. Que com muita sabedoria soube conduzir isso com transparência, leveza, compromisso público, que nós mostramos aí através de dados, e também agradecer por esse aprendizado que foi a minha primeira comissão de inquérito, ao lado de vocês, que já fazem esse trabalho com maestria, né, Isídio? E quero agradecer nominalmente cada um de vocês, Cabo Sena, presidente Elias, parabenizar mais uma vez nosso relator, Anderson Salles também, o Wellington Peixoto. Muito obrigado e vamos em frente, que a gente leve também esse compromisso com as contas públicas, essa preocupação com o dinheiro do erário, lá para o plenário, onde a gente for, em qualquer um dos lugares da cidade, né, presidente? Obrigado, viu? Muito obrigado, vereador. Então, aprovado por unanimidade, vereador Wellington. Presidente, também já fiz, vou repetir novamente as palavras da última reunião, parabenizar o trabalho de Vossa Excelência aqui dentro dessa comissão, sempre democrático, o vereador Eduardo Prado, o relatório impecável, e ouviu a sugestão dos vereadores, isso é importante, e ressaltar uma sugestão, presidente, é que essa questão dos sinaleiros, mais uma vez, estão querendo pagar mais caro. E depois vai falar, vamos ter que assinar esse contrato, comprar o sinaleiro por causa do tempo, Goiânia vai fazer falta, mas já são 9 meses e a gente não pode aceitar isso. Então, a sugestão é que a gente peça o cancelamento, que se faça outro ou que reduza o preço. Nós já vivenciamos aí, há 10 dias atrás um contrato de mais de 4 milhões na saúde, falando da pressa que precisava fazer. Então, a gente tem que acabar com isso, né? Se não fosse essa SEI, teria sido aprovada, a prefeitura ia tomar um prejuízo de mais de 5 milhões com os contratos, os fotossensores, essa SEI conseguiu, e não foi a prefeitura, está no jornal hoje que, segundo a reportagem lá, que o secretário disse que ele conseguiu reduzir, e vai fazer o mesmo. Não foi ele. Se dependesse da prefeitura, teria assinado. Então, foi o trabalho da SEI que conseguiu reduzir. Então, que a gente possa continuar esse trabalho, mesmo não tendo a constituição da SEI, a continuidade, mas que a gente possa exigir o cancelamento dos contratos sinaleiros, que a prefeitura não pode dar esse prejuízo, mais esse prejuízo para a prefeitura. Então, a SMT já deu mais de 50 milhões. A gente não pode deixar isso acontecer. Muito obrigado. Vereador Anderson. Senhor presidente, eu estou muito feliz por ser vereador, meu primeiro mandato em Goiânia, e poder participar dessa SEI, senhor presidente, como o senhor conduziu ela, de uma forma bem democrática, séria, com muita responsabilidade, ao lado desses nobres vereadores, a qual também quero agradecer e parabenizar o empenho, vereador Wellington Peixoto, vereador Lucas Quitão, vereador Isídio, Cabo Sena, vereador Elias, presidente, e o nosso o relator, né, que é o delegado Eduardo Prado. Eu, quando percebi que no primeiro ato dessa SEI foi devolver assim, para os cofres públicos quase 6 milhões do que seria tirado do povo, o presidente, eu já vi que valeu a pena o meu mandato dentro dessa cidade, poder ajudar a cidade. E quando eu estava percebendo, os senhores vereadores, aqui em Goiânia, a leitura desse relatório, Goiânia não pode ser refém como ela está refém da Dataprom. Haja visto que passa e atropela por tantas coisas, porque detém um comando e não libera lá o que está escrito no edital, né? Que é aquela questão lá de deixar aberto o fator de comunicação. Quero parabenizar, sim, do jeito que foi feito aqui,
todos os trabalhos. Goiânia pode esperar muito, com certeza, dessa Câmara Municipal de Goiânia. Já vem mostrando que a 18ª legislatura ela tem compromisso com o povo, tem mostrado isso. E olha que nós estamos aqui agora vendo o vereador Edson Peixoto, mostrando situações que essa CEI, através de nós, podemos e muito ajudar, mais uma vez, a cidade de Goiânia a não ficar aí na mão e não gastar o dinheiro de forma ilegal e injusta. Estamos aqui à disposição para parabenizar. E aí, quando for, senhor presidente, colocar uns indicativos, quero dizer que a engenharia de trânsito da SMT, ela também é refém, viu? Ela não pode ser assumida, desculpa aí, da forma que foi. Nada contra a pessoa do Sulim. O Sulim é uma pessoa boa. Mas ele não era apto para estar assumindo ali a diretoria de engenharia de trânsito do município de Goiânia por não ser engenheiro, por não dominar ali. Tanto é que ele foi atropelado lá dentro, né? Acabou perdendo o seu cargo. E que nós possamos aqui, na forma de indicativo, que possa colocar lá pessoas técnicas, pessoas que conhecem, principalmente do trânsito de Goiânia. Digo, vereador Edson, que o trânsito de Goiânia tem que ser tratado com respeito e coisas sérias, senhores vereadores. Porque quando você abre a porta da sua casa, você já dá de frente com a rua tem veículo, tem o transeunte passando, e ele não pode brincar com vidros, e muito menos nomear pessoas que não conheça. Não estou falando, volto a dizer, da pessoa dele. Estou falando do cargo, que exige conhecimento, que exige pessoas técnicas, que nós possamos sugerir que a engenharia de trânsito seja tratada com respeito, que ela tenha condição de poder fazer o trabalho. Ela anda num carro que eu coloco qualquer um aqui, se tem coragem de andar naquele festa lá. E é onde o engenheiro tem andado para poder fazer o trabalho da engenharia de trânsito de Goiânia. Que ela possa ser levada a sério e que possamos, talvez, conseguir também uma grande vitória, presidente, que ela volte a ser agência, como ela era antigamente. Goiânia merece isso. Muito obrigado. Certo. Deixa eu só fazer aqui uma... como eu disse, a questão dos sinaleiros, o material chegou com muito atraso. E não chegou nem completo. Nós chegaram 2 licitações, que foi uma de 2016, que foi feita o ano passado, que nós já tínhamos recebido ela com mais tempo, e há uma semana, mais ou menos, vereador Quitão, nós recebemos a de 2014. Aí, assim, foi uma... Depois a gente vai entender também por que... Parece que o pessoal não queria que a gente soubesse das coisas que aconteceram nesse processo aqui. Só para você ter uma ideia de diferença de preços que foram colocados, por exemplo, porta-foco veicular. Em 2014, a quantidade era 1.000, 2.100 cada. E em 2016 foi 2.200. Eu estou falando que, às vezes, a própria licitação de 2016 denuncia 2014. Mas vamos colocar aqui. A gente achou que, em 2017, lembrando que esse 2.100 está sem os LEDs, que é R$200 cada, porque tem aquele verde, amarelo, vermelho lá, que aqui, no caso de Goiânia, só compra o porta-foco, é 2.100. E nos outros já é o grupo focal, já vem completo. Né? Então, você tem que aumentar ainda aqui mais, pelo menos, que é R$200 cada, mais R$600. Então, foi pago, por exemplo, em 2014, R$2.700. Aí você pega aqui, em São Paulo agora, foi pago R$1.704 ele completo. Lá, aqui foi R$2.700. Em Rio Verde, o ano passado, R$1.105. R$1.105 em Rio Verde. Né? Então, assim, em Ourinhos, R$1.800. Isso é só para a gente colocar, que depois tem porta-foco para pedestre. Esse que eu falei foi de veicular. Né? Porta-foco para pedestre foi R$2.300. Né? Aí a própria licitação de 2016 já meio que denuncia 2014, que passou para R$1.500. Mas como é que 2 anos depois cai esse tanto? Né? Mas aí nós temos caso em São Paulo, agora, e também do mesmo jeito, não vem com LED, é só o porta-foco. Então, no outro é grupo focal. Então, aí você teria que acrescentar 2 LEDs aqui, 2 grupos LEDs, que seria mais R$400. Então, vai para R$2.700. R$2.700 agora em São Paulo, em agosto, foi adquirido por R$933. Não, tem casos que coincide de ser a mesma empresa. Né? Às vezes acontece até de ser a mesma empresa. Né? Placa educativa, orientativa, POT. Né? Para você ter uma ideia. Em 2014 foram 3.000 placas licitadas. Ficou 1.580. Agora a placa idêntica, é só pegar a discriminação, acho que até os errinhos de página lá eles reproduzem. Foi R$699. Essa mesma placa foi 1.580 2 anos antes. Então, assim, só para mostrar, coluna para controlador, que em 2014 foi R$1.390, já na licitação de 2016, R$650.
2 anos depois, vereador Isidio, menos da metade. E em São Paulo foi adquirida agora por R$ 399. Quer dizer, chegou a ser pago R$ 1.390, quase 3 vezes o preço. Né? Coluna repetidora, que a coluna é aquele poste, aquele sinaleiro que fica geralmente no canto, assim, que se chama de repetidor, é isso. Né? Foi adquirido em 2014 por 950 e agora a licitação foi 698. Quer dizer, reduziu também. Levando em conta que agora, em 2017, São Paulo custou R$ 525. Né? Controlador, o controlador, é aquele controlador que nós olhamos aqui. Né? Ele foi adquirido agora, em 2014, por exemplo, foi R$ 12.900. Né? E ele foi adquirido, nós achamos aqui, em Gurupi, R$ 3.900. E ele foi adquirido aqui no mesmo ano. R$ 12.900 aqui em Goiânia. Quer dizer, deve ser porque a gente tem cara de bobo, né? Só pode, o povo goiano, o povo deve estar achando que pode vender. Prudentinópolis foi R$ 4.028, Cachoeiro do Itapemirim, R$ 6.950. Isso aqui no caso de controladores. Né? Grupo focal veicular com repetidor. Né? 2014 foi 7.100, agora 8.200. Pelo menos as estações estão mais ou menos compatíveis. Mas aqui, em Gurupi, custou R$ 4.000 em 2014, aqui tinha custado 7.100 em 2014. Né? Em 2015, 3.500 em Ourinhos, né? E em 2016, agora 4.200 em Cachoeira do Itapemirim. Então a gente pega vários exemplos de várias cidades, mostrando que, efetivamente, nós temos essa situação aqui absurda. Eu queria ver agora a questão das sugestões. Né? Não, mas o anexo foi votado junto já. É só pegar a assinatura. Tem que assinar o anexo. Ele riscou, imprime outro lá. Aquele anexo. Esse aqui. Na verdade, ele riscou só uma página. Se você imprimir só uma, só esse aqui, ó. Aí depois só troca essa porra. Não, é só essa página. Porque pega a assinatura para o anexo, é porque ele riscou, que depois vão ter que trocar uma página só. Mas é só de informação. E aí tem agora os encaminhamentos que ele tem. O vereador, então, vereador Hélio. Presidente, eu te entreguei aquele esboço daquele projeto. Tem um esboço no projeto de lei que o vereador Wellington tinha proposto. Podia explicar, vereador? Para que a gente possa colocar como sugestão também. 7 membros assinados. 7 membros, para que a gente possa sugerir e apresentar um projeto de lei para que 10% daquilo que for arrecadado em multa da SMT seja aplicado na educação do trânsito. Porque para a gente apoiar essas questões, porque infelizmente não está tendo. Não está tendo nenhum investimento na educação do trânsito. Só está aplicando multa e só. Os números. Colocando no mínimo. Você me dá uma intervençãozinha? Não, fala. Deixa eu explicar. O recurso de multa ele tem um leque de possibilidades. Um deles é a educação de trânsito. Mas eu posso aplicar, por exemplo, porque aí que você considera, por exemplo, que placas educativo, tal. Então, assim, mas o que o vereador está colocando é que seja colocado realmente, efetivamente, para a questão da educação. Presidente, você me dá uma parte? Mas ele é genérico. Acho que ele não estabelece percentual, não. Ele obriga, ele faz uma vinculação. Isso. E, inclusive, senhor presidente... Mas vamos estudar isso aí, mas de qualquer forma buscar esse indicativo. Como encaminhamento, eu queria fazer uma sugestão para o relator para incluir também, estava analisando esse fim de semana, até não é pauta dessa comissão, mas o atropelo do prefeito quanto à regulamentação do Uber. Mas tem uma diferença. Em outras cidades, o recurso que é arrecadado do Uber, dos aplicativos de transporte individual que pagam para as cidades, e todas as outras cidades têm uma vinculação desse recurso, por exemplo. Transporte público, por exemplo. Exatamente. O que a prefeitura arrecadar cobrando desses aplicativos de transporte, obrigatoriamente ela tem que investir no trânsito. Não tem essa vinculação em Goiânia, melhorar o transporte público. Exatamente. Nós sabemos que foi um decreto feito nas coxas, no improviso, e além disso não tem essa previsão. Não, e atropelando a casa, atropelando principalmente a casa, o presidente. Criando taxa, um tributo sem lei, né? Não obedecendo o princípio da quarentena, uma série de irregularidades que nós vamos discutir isso com certeza amanhã, mas eu quero te fazer essa solicitação, relator, para você incluir no seu relatório essa sugestão de que os recursos arrecadados com os aplicativos de transporte sejam todos eles investidos no conscientização de trânsito, melhora, mobilidade, né? Na questão, eu acho essas duas questões. Bom, vamos lá, sugestões. Coloquei aqui algumas sugestões aqui.
coloquei o seguinte, item 1 aqui, o correto controle das entradas e saídas de materiais no almoxarifado da Secretaria Municipal de Trânsito deve se constituir em uma obrigatoriedade a ser cobrada rigidamente, por causa da balbúrdia lá que a gente observou, né? Todas as entradas e saídas devem ser anotadas no sistema informatizado do órgão, que não acontece hoje, são sugestões para o secretário. Qualquer saída de estoque, produção, transferência, troca, deve ser acompanhada de requisição de saída, não permitir que sejam retiradas mercadorias ou materiais sem a devida requisição e com a identificação de quem retirou, e plantar o inventário rotativo. Nesse sistema, diariamente são escolhidos alguns itens para serem contados. As diferenças encontradas deverão ser comunicadas à sua causa e sua causa investigada. Além disso, contar o prático, o gestor terá segurança de que os referidos produtos estão sendo utilizados para as finalidades primárias do órgão e não desviados. Os materiais permanentes na aquisição e incorporação ao patrimônio devem receber números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário. O número de registro deverá ser aposto no material mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada, que não é feito lá. Os bens patrimoniais devem ser registrados em fichas ou livros de inventário que conterão a data de aquisição, incorporação, baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo, identificação do responsável sob a guarda e conservação. A realização do inventário físico dos bens patrimoniais em períodos não superiores a 6 meses, com o objetivo de atualizar os registros e controle administrativo e contábil e confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis por sua guarda. Que lá todo mundo tira, todo mundo pega, ninguém sabe quem tirou, ninguém sabe quem colocou. Os bens de consumo adquiridos devem ser controlados por agente responsável por sua guarda e administração, por meio de fichas de controle preenchidas com base na nota de empenho e na nota fiscal, na data da entrega do material. A guarda dos materiais no almoxarifado deve ser feita de forma eficiente, possibilitando a identificação a qualquer tempo de suas entradas e saídas. O registro de materiais e bens em estoque deverá ser processado em fichas sistemas ou no sistema informatizado, contendo os seguintes dados: data e saída dos mesmos, especificação do material, quantidade e custo, destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não ser aceita indicação de destinação genérica. Em relação ao contrato assinado com a empresa Eliseu Cop, a SEI sugere que a Procuradoria Jurídica do município acione a empresa em juízo, buscando garantir a reversibilidade dos equipamentos, pois nada justifica que, ao final do termo contratual, a prefeitura não fique com os equipamentos, o que vem acontecendo de forma arbitrária. Nós estamos pagando pelos equipamentos e não tem esse termo, que foi, inclusive, uma das sugestões que eles disseram naquele termo na assinatura do contrato e, até agora, não cumpriram o que falaram. Em relação ao contrato com a empresa Dataprom, a SEI sugere que a empresa Dataprom disponibilize formalmente o protocolo de comunicação, porque eles falaram que estavam disponibilizados. E a prefeitura falou que nunca disponibilizou. Aí ficou um lenga-lenga. Um falou que disponibilizou, o outro falou que não disponibilizou. Então, que ele formalize de forma técnica para a prefeitura que realmente está aberto o protocolo de comunicação e pare com essa, como se diz, essa enganação que nós estamos apresentando hoje. Deixa eu só fazer uma sugestão aqui. Eu também tenho alguns encaminhamentos aqui, quase todos eu já tinha, inclusive, já estou contemplado aqui nos encaminhamentos, mas tem alguns aqui que eu gostaria de acrescentar. E aí, como forma de encaminhamento, a gente faz uma aprovação simbólica, como anexo, né, o relatório, e também, assim, depois, de qualquer forma, se tiver mais alguma outra sugestão que não esteja transcrita, igual essa que o vereador Quitão colocou, a gente faça, depois, coloque isso na ata. Nós vamos ter que pegar a assinatura da ata final, porque não tem jeito de fazer a ata agora, e na ata a gente utilizar como instrumento de comprovação da aprovação desses encaminhamentos também, tá certo? Então, só para ficar, porque como está sendo tudo gravado, depois fica fácil para a assessoria fazer essa transcrição. Bom, então nós temos mais algumas aqui. Eu tenho aqui também que é o convênio para desenvolvimento de tecnologia com a UFG ou IFG. Por que isso? A verdade é que nós estamos muito refém, essas empresas, algumas delas comportam como uma verdadeira máfia a nível nacional, essas empresas que trabalham na área de trânsito,
E é preciso a gente romper, vereador Exídio, com essa dependência dessas empresas. Não, nós não estamos falando de uma tecnologia tão absurda. Nós já tivemos, por exemplo, com a reitoria do IFG, diz que tem interesse e capacidade para fazer isso. Então, é preciso fazer aí uma parceria para desenvolver tecnologia, né, para a gente chegar depois de 5, 10 anos, não ter nenhuma dependência dessas empresas e ter recursos aí tecnológicos interessantes para a cidade. Bom, a outra, a ação popular já foi colocada, transformação também da SMT em autarquia, né, do vereador Anderson Salles, também eu estou aqui só colocando, mas deixe sempre claro que eu acho que é importante também. Por que isso? Porque ela tem arrecadação própria e o que é interessante, que pela lei essa arrecadação tem que ter destinação clara. Ela é carimbada, essa verba. Ela tem que ser ou com a educação de trânsito ou com a melhoria de trânsito. Esse dinheiro não pode ir para o caixa da prefeitura, até porque a gente sabe por que vai. Vai para ir para outros lugares, para não ficar lá dentro. Esse é o problema. E é o que tem acontecido nos últimos 2 anos. Né? O ano passado, por exemplo, a arrecadação de multa foi de 56 milhões de reais. Isso é o dinheiro que entrou no caixa da prefeitura. E 56 milhões que não foram aplicados definitivamente aonde devia ser aplicado. Tanto é que a prefeitura, a SMT, está endividada, não gastou efetivamente com educação, com investimentos. Então, a autarquia evitaria esse tipo de situação. Outra também é o cumprimento da lei, cumprimento imediato da lei 9.923/2016, que é a lei que obriga a colocar todas as notas fiscais, todos os empenhos, contratos, está digitalizado, disponível para qualquer cidadão fiscalizar. Aliás, a prefeitura resiste. Eu falo, quem não deve, não teme. Né? E a prefeitura parece que tem medo de colocar esse processo, não digitaliza isso. Então, uma das formas da gente coibir novos atos de corrupção é a transparência. Então, que eles cumpram também, vereador Eduardo, né, essa questão. E, por último, com relação a essa questão dos rádios. Né? O próprio vereador Carlos Sena sabe até falar melhor disso, mas os rádios, sinceramente, a prefeitura loca hoje quase, acho que mais de 200, 300 rádios, a R$300 por mês cada um. Quer dizer, no momento que você tem o WhatsApp, você tem recursos hoje... Porque esse negócio de rádio, sinceramente, justificava isso há 20 anos atrás. Agora, hoje você tem grupo faz um grupo aí de WhatsApp, sei lá, tem tantos mecanismos que você pode usar, fica mais barato que isso. Entendeu? Agora, pagando R$300 por mês para um rádio, sinceramente. Né? Então, haja pelo menos uma redução desses rádios, porque... Tem um contrato. O secretário chegou a falar aqui que eles têm um contrato realmente, e é mais de 200 rádios, é um contrato que é quase 600 mil por mês, uma coisa absurda. Né? Até peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que pegue a documentação, viu, Wagner? Documentação em relação a esses rádios, porque houve denúncia de que, na verdade, faria contrato de X rádios e não haveria esse tanto de rádios em funcionamento ou não estavam sendo utilizados. Isso aí que era uma maneira de houve essa denúncia aqui, pelo menos a mim, já falaram isso, o vereador Lucas também recebeu esse tipo de denúncia também. E, senhor presidente, inclusive, eu também sugiro que a gente fiscalize o patrimônio da SMT, que chegou até nosso gabinete uma denúncia também de que alguns veículos tratados como sucatas estavam destinados a um leilão meio nebuloso. Tinha uma situação que eu também peço esse encaminhamento, se for possível. Só refazendo aqui, acho que o contrato fica em torno de 60 mil por mês, não é 600, porque são 300, né? Vereador antes, depois vereador Exídio, que eu já tinha pedido. Senhor presidente, reforçar na minha fala que a engenharia de trânsito da SMT precisa ser tratada de forma diferente, com mais respeito. Sim. Outra questão é a seguinte, eu até tinha colocado aqui, que é ampliação da equipe da engenharia. A verdade é que não tem. O Goiânia hoje precisaria pelo menos uns 20 engenheiros. E tem 7. Só 7, sem condição de trabalho, não tem veículo. Então, eu acho que é ampliação e estrutura. Boa estrutura de condições de trabalho. O Fiesta, senhor presidente, inclusive, é cedido pela sinalização. O pessoal da sinalização cede o veículo, que é um Fiesta sem condição de trabalho, para que os engenheiros ali... Não tem nada de festa, né? Nada de festa. Tá bom. Só isso. Vereador Exídio. Senhor presidente, quando o Caba é esperto, o Eduardo ele é muito esperto mesmo, graças a Deus, né, Valdir? Você não fez um filho para ficar bobo, não, ele é inteligentíssimo. Eu ia falar sobre a Trana, né, os materiais, que é pago,
Se não for, o vereador Isídio vai entrar na justiça, para que esse material fique para o município de Goiânia. Eu tenho certeza. Da Eliseu Copo. Eliseu Nós vamos entrar Copo. na justiça, uma ação popular assinada pelos 7 membros, que eu já conversei com todo mundo, já falou que topa assinar. Nós vamos entrar com a ação. É porque é o seguinte, pagou, de quem pagou é dono. Exatamente. Agora ele Essa é a pode nossa visão. usufruir do período que está dentro do contrato. E eu acho também, presidente, que tinha que rezar uma sugestão, um equipamento que está estragado, ele tem um período X para ser consertado. Ao contrário, tem que ter uma multa pesada e tem que ser cumprida. Então, aqui eu gostaria de agradecer a todos, né? É que nem eu falei para você, Eduardo. Parabéns. Eu, como diz seu pai ali, eu sou pai, sou avô. Que tal? No lugar dele, eu estaria muito Que tal? feliz e muito honrado com o Votar. filho que tem, viu? Parabéns. Obrigado, viu? Bom, então vamos colocar em votação. Os vereadores são favoráveis à aprovação de todos esses indicativos. E também tem que colocar, primeiro, os indicativos. Os vereadores são favoráveis, se manter a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado todos os indicativos sugeridos, né? E também gostaria de colocar as atas das 3 últimas reuniões, que não teve quórum, porque a gente estava fazendo a leitura de relatório e tal. Então, gostaria de colocar em votação as atas que já foram distribuídas, das últimas, não essa de hoje. Os vereadores são favoráveis, mantêm a comissão, os contrários se manifestam. É aprovado. Então, nós declaramos encerrada a presente reunião dessa Comissão Especial de Inquérito. Muito obrigado.